Trump anuncia que acordo Estados Unidos e China está caminhando muito bem, e Scott Bessent garante que essa guerra comercial não é sustentável, por isso os dois países estão buscando acordo. Mas, ao mesmo tempo, J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, anuncia uma parceria bem importante com os indianos, alegando que essa parceria será uma revolução econômica do século XXI, claramente excluindo os chineses. Enquanto isso, a China anuncia uma proposta de parceria junto aos japoneses para fazer uma retaliação contra o governo Trump, anuncia mais sanções contra o governo americano, e eu diria que não vê toda essa parceria que o governo Trump alega para o fim de uma guerra comercial. Quem será que está falando a verdade, hein? Falar um pouquinho também, galera, sobre o Putin, que anuncia, segundo a Financial Times, uma proposta para congelar o conflito e, claro, coloca algumas das suas condições, enquanto o New York Post garante que o Trump vai apresentar nos próximos 2 ou 3 dias a sua proposta definitiva para a paz, que envolve, dentre outros pontos, o destacamento de tropas europeias em solo ucraniano, o reconhecimento da Crimeia e o levantamento das sanções. Será que finalmente, galera, o Trump vai estar certo e estamos cada vez mais próximos de uma paz na região? Vale lembrar que Kaja Kallas, que é a representante diplomática da União Europeia, e o próprio Zelensky já deram algumas declarações um pouco controversas em relação, inclusive, ao reconhecimento da Crimeia como território russo. Falar um pouquinho também sobre Harvard, que anuncia que entrará com um processo contra o Trump pelo congelamento de mais de 2 bilhões de dólares, anunciando uma guerra cultural contra as universidades americanas, e também o ministro das Finanças de Israel, Smotrich, que garante que o objetivo principal do país não é o resgate dos reféns, mas sim os objetivos militares e políticos com a anulação, a eliminação do Hamas e a anexação do território de Gaza. Vale lembrar que em recente reunião, Trump e Netanyahu alegaram que eles concordam em todos os pontos discutidos. Para finalizar, pessoal, mais um embate na América Latina entre Nicolás Maduro e Nayib Bukele. Os dois trocam ofensas sobre quem está ferindo mais os direitos humanos. E aí, galera, quem quer, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, a Nomad, que é parceiraça aqui do canal, tem uma ótima novidade para vocês. Presta atenção que é urgente. Os caras completaram mais de 3 milhões de usuários. O que mostra, cara, como é uma plataforma totalmente confiável, né? Com a maior e melhor conta internacional do Brasil. E eles estão oferecendo para alguns parceiros especiais e os seus respectivos públicos também especiais, sim, você, uma excelente oportunidade. Se você baixar a conta da Nomad, que é super simples, taxa de manutenção, tá? Nada disso, tá? Você vai usar o cupom Ricardo3M e você vai ter acesso a 30 centavos de desconto por dólar convertido. Sim, galera. A gente teve recentemente uma briga entre Federal Reserve e Trump, uma coisa muito mais momentânea, conjuntural, que fez com que o dólar baixasse não só no Brasil, mas também no mundo. E geralmente claro que não é recomendação de investimentos, né? Aproveita esse momento para fazer uma maior diversificação aí. Com a oportunidade que a Nomad está oferecendo, e é por tempo limitadíssimo, hein? Por número de cupons, ou até 2 dias, se não me engano, tá? Trago aqui para vocês na descrição. Vocês podem comprar com 30 centavos de desconto. Pô, o dólar tá 5,70, você vai pagar 5,40. Tá 5,65, você vai pagar 5,35 para diversificar as suas posições. Galera, de verdade, é super simples, tá? Você tem que fazer a primeira conversão em até 15 dias de que você abriu a sua conta, sendo o valor mínimo de $500 e no máximo $1.500, para ter acesso ao seu desconto especial. É com imensa alegria, porque eu sei que a Nomad, ela ajudou a diversificar compra de dólares ou alocação de recursos no exterior, e eu tenho orgulho de fazer parte disso, galera. Então, ó, link na descrição, tá algum conto aqui da tela para vocês, o QR Code destacado. Usa o cupom Ricardo3M e vocês vão ter acesso à compra de dólares super fácil, super simples, com até 30 centavos de desconto por dólar. De verdade, é para fidelizar público, é porque eles têm muita confiança no trabalho que é feito, e eu posso falar, galera, com propriedade, porque sou usuário da Nomad também. Belezinha, pessoal? Então, link na descrição. Corre e aproveita essa oportunidade raríssima e totalmente urgente. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe pra vocês na introdução... também lembrando, hein? Você pode perceber que a minha voz não está aquele 100%, aquela maravilha, né? Tô me recuperando ainda de uma... vírus, enfim, é um monte de coisa aí, tá? Que eu acho que eu peguei junto aí, mas tô recuperando, tô ficando quase bem já.
Como eu falei para vocês na introdução, galera, de fato a gente teve um momento bem emblemático que o governo Trump anunciou que as negociações, o acordo, na verdade foi a Caroline Leavitt, que é a porta-voz do governo Trump, anunciou que as negociações para o acordo comercial China e Estados Unidos estão caminhando super bem. O próprio Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que pode perceber, cada vez mais fala o nome dele, porque tanto ele como Howard Lutnick, aparentemente eles estão tomando para si o papel de conselheiro econômico do Trump, que era feito, né, pelo Peter Navarro, entre outras figuras, que talvez não tiveram uma boa repercussão com a sociedade americana ou até mesmo com o próprio governo Trump, levantando inimizades geopolíticas, questionamentos sobre a eficácia dos seus programas, já que houve uma queda da bolsa, já que houve problemas relacionados a protestos dos agricultores, CEOs também se revoltando, enfim, né? E o próprio Scott Bessent falou que é uma coisa, essa guerra comercial ela não é sustentável para os Estados Unidos. Só que, como eu falei para vocês também, poxa, isso já deixou de ser uma questão somente econômica, virou uma questão geopolítica. Quem abaixar a cabeça primeiro vai mostrar que do seu país depende muito mais do outro do que, né, enfim, vice-versa. E aparentemente o governo Trump está querendo atrair, ou pelo menos fazer com que os chineses anunciem as suas novas propostas. Por exemplo, o próprio governo Trump falou que foram mais de 100 países que procuraram os Estados Unidos e que está tudo correndo perfeitamente dentro do esperado nas negociações entre Estados Unidos e China. A China não fala um pio sobre esse assunto e, aliás, pelo contrário, vem anunciando, a gente vai falar daqui a pouquinho, né, junto com os japoneses, com outros países, como por exemplo a Malásia, possíveis retaliações conjuntas. E até, por exemplo, investimentos em empresas americanas, equities americanos estão sendo sancionados, estão sendo proibidos pelo governo chinês. Eu não vejo isso, claro, como uma tentativa de acordo, pelo menos não partindo dos chineses. Pelas declarações, parece que os Estados Unidos estão muito mais interessados nesse acordo comercial do que potencialmente aí, os chineses. Mas os americanos sabem que eles têm que se mobilizar, porque hoje a China tem uma capacidade gigantesca de investimento, seja com parceria com o Brasil, países da América Latina, países africanos, e os Estados Unidos precisam correr. Afinal, você sancionar uma série de países no momento em que a China cresce economicamente, talvez seja jogar esses países para o colo dos chineses. Um dos países que vem tentando se aproximar ou buscando uma aproximação são justamente os indianos. A Índia que cresce num ritmo também assustador comparado aos outros países, eu diria que vai se tornar a terceira potência econômica num futuro bem próximo, só sendo passado pelos Estados Unidos e pelos chineses, e se a gente olhar num prazo ainda mais longo, talvez os indianos até consigam superar esses dois países, mas claro que é muita especulação, um futuro muito distante. Mas que a Índia é uma baita economia e uma baita potência geopolítica, pois isso é fato. E a gente sabe que as relações entre indianos e chineses, por mais que eles façam parte dos BRICS, não são as melhores possíveis. A Índia faz parte da Aliança Quad, a Índia não mantém uma boa relação na área de fronteira China e Índia, com algumas questões territoriais a serem resolvidas. A Índia já sancionou uma série de empresas, enfim, chinesas, alegando espionagem, dentre outras questões geopolíticas bem complicadas. Segundo J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, o acordo entre Índia e Estados Unidos está prestes a ser finalizado. Possivelmente não um acordo de livre comércio, mas um acordo com preferências tarifárias, preferências alfandegárias, alguns produtos, enfim, circulando livremente entre os dois países. Segundo J.D. Vance, vai ser um acordo econômico que vai revolucionar a economia do século XXI, porque Índia e Estados Unidos serão os faróis econômicos aí desse novo século. Percebam que ele excluiu dois grupos importantes. A China, que já era esperado, como vemos, a China é um rival econômico e geopolítico dos Estados Unidos, mas também não colocou a União Europeia, hein? Cara, isso é um sintoma bem forte de um afastamento dos Estados Unidos, não dos chineses, claro, mas da própria União Europeia. Professor, quer dizer então que os chineses estão muito revoltados com os Estados Unidos? Olha, aparentemente a coisa é muito mais séria do que a gente esperava. Por quê? Como eu falei, a China não dá demonstrações de querer um novo acordo econômico e ainda vem se alinhando com antigos rivais geopolíticos para tentar prestar algum tipo de declaração conjunta contra os americanos. Vai lembrar, por exemplo, que faz questão de um mês, a China se reuniu com a Coreia do Sul, que tem grandes rivalidades com os chineses, e com os japoneses, que aí sim as rivalidades são maiores ainda,
para deliberar um acordo comercial dentro do RCEP, que é um bloco econômico em que China, Coreia do Sul e Japão já fazem parte. Ah, professor, mas então já faz parte do bloco econômico? Faz parte mesmo, mas uma reunião entre esses três não acontecia há pelo menos 5 anos. O Japão é um dos países, junto com o Shigeru Ishiba, que estão querendo recorrer dessas tarifas que foram colocadas pelo governo Trump. A China mandou uma carta para o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, colocando que quer uma resposta coordenada dos países asiáticos, inclusive junto com o Japão. Ou seja, Japão, ao invés de vocês negociarem uma redução das tarifas de maneira que um acordo bilateral com os Estados Unidos, se juntem aos chineses, se juntem possivelmente à Coreia do Sul, que a gente vai fazer uma resposta conjunta contra o governo americano. E aí é mais um país que está sendo colocado contra a parede. Eu coloquei para vocês o exemplo da Argentina, porque a Argentina tem hoje a China como seu maior parceiro econômico e possivelmente não quer perder essa aliança. Fez um acordo de swap cambial que permitiu os empréstimos com o FMI, com o Banco Mundial, como garantia de que teria dólares. Isso foi super importante para fazer um câmbio flutuante, que é o grande sonho do liberal Milei, entende? Então a China tem um papel definitivo. Só que geopoliticamente falando, o Scott Bessent se reuniu com o Milei no passado recente e garantiu uma série de parcerias, mas também colocando que era obrigatório se afastar dos chineses. Os Estados Unidos coloca que uma das obrigações para fechar mais parcerias comerciais e até reduzir essas barreiras alfandegárias é um afastamento diplomático frente aos chineses. É uma guerra comercial sem precedentes, galera. Poxa, já aconteceu no passado, mas não com essa intensidade, inclusive do ponto de vista geopolítico. Os chineses até colocaram que aqueles países que se propuserem a fazer uma aliança com os Estados Unidos em contrários aos interesses chineses, em detrimento dos interesses chineses, vão ser boicotados pela China. E se a Argentina está contra a parede, o Japão aparentemente é mais um país. E aí, Shigeru Ishiba, tô fazendo aqui com você uma proposta de parceria conjunta. Você vai se aliar com os Estados Unidos ou vai se alinhar com os chineses? Por enquanto, nenhum Ministério das Relações Exteriores se pronunciou sobre a resposta que foi dada pelo Shigeru Ishiba. Mas é fato que o Japão hoje, se economicamente, se geopoliticamente tem bastante divergências com os chineses e até mesmo com os russos, que são grandes aliados da China, talvez economicamente veja a chance de um livre comércio, de parcerias econômicas com os chineses, mais confiável do que com os americanos. Porque os Estados Unidos, já trouxe para vocês também, mesmo que consiga abaixar todas essas barreiras alfandegárias, a confiança foi quebrada. A confiança que o mercado americano é um mercado confiável, que o dólar pode ser a moeda mundial, que não vou sofrer sanções econômicas, já foi quebrado. Enquanto isso, galera, tivemos também uma notícia super importante falada pela Financial Times, colocando que o Putin finalmente fez a sua proposta de paz. Ele alegou que ele aceita congelar o conflito e vai lembrar que para o Putin seria importante ter algumas vitórias. Porque a gente está falando agora no dia 9 de maio, vai ser a comemoração do Dia da Vitória, inclusive 80 anos depois, né? A gente estava de 1945, agora 2025, 80 anos depois seria a segunda vitória da Rússia, em que ele coloca algumas condições para congelar o conflito. A primeira condição, segundo o governo Putin, seria o reconhecimento de que a Crimeia faz de fato parte do território russo. Já os outros territórios, Kherson, Lugansk, Zaporizhia, Donetsk, não teria o reconhecimento nesse momento, mas também não teria a obrigatoriedade das tropas russas abandonarem aquelas posições. Além disso, ficaria a promessa que a Ucrânia não pode entrar para a OTAN, fica proibida de entrar para a OTAN, e não é nesse futuro recente, e sim ao longo dos próximos anos. Além disso, cara, a questão, né? Se teriam tropas europeias, como que seriam outras questões relacionadas à usina de Zaporizhia, isso aparentemente não foi um pedido do Putin. Percebam que é um congelamento. Ele fala de não avançar com novos ataques, porque existem outras fontes considerando que o Putin pode fazer mais uma ofensiva antes do dia 9 de maio para finalmente consolidar a sua vitória, principalmente ali na região próxima do rio Dnipro, avançar posições naquela região. Se vai acontecer ou não, de novo, acho que depende muito, né, da proposta que está sendo colocada, se vai ser aceita pelo Trump ou pelo Zelensky. Enquanto isso, o New York Post fala, ouvindo, claro, declarações do próprio governo Trump e de alguns informantes da Casa Branca, que também há um plano de paz que vai ser revelado nos próximos 2 ou 3 dias. Esse plano de paz, ele vai envolver algumas questões que já estão propostas. Primeiro,
terão forças de resiliência na Ucrânia. Professor, o que serão essas forças de resiliência? Aparentemente seriam, sabe aquela coalizão dos dispostos? Poxa, constantemente Canadá, Reino Unido, França, Alemanha vão realizando reuniões para o destacamento de tropas europeias em solo ucraniano. O Trump fala que é uma coisa possível, que ele acredita que sim. Coloca que os Estados Unidos até poderiam ajudar também, não militarmente falando, mas financeiramente, com recursos, se isso trouxer a paz para a região. Falam também sobre uma força de manutenção de paz, que não seria necessariamente uma força militar, mas possivelmente um grupo coordenado de técnicos ucranianos, russos e também de um país neutro que não faça parte da OTAN. Como a mídia fala que não faça parte da OTAN, eu achava que o melhor país para isso é o país que caminha bem pelos dois lados, que seria a Turquia, mas a Turquia faz parte da OTAN. Então será que seria a China? Será que seria o Brasil? Um país que não está interessado, a Índia, um país que não tem relações muito próximas com os dois lados, tá? É isso que a proposta do Trump coloca. E, claro, o reconhecimento da Crimeia como território russo e também o fim das sanções contra a Rússia. Professor, e quer dizer então que essa proposta vai ser aceita? É o que o Trump está colocando, eu falei para vocês. Ele falou que essa semana teremos novidades importantes. Muito possivelmente nessa quarta-feira, representantes como Steve Witkoff, até mesmo o general Kellogg, podem se reunir, galera, com lideranças europeias. E na quinta e na sexta-feira, o Steve Witkoff tem novas reuniões marcadas com o governo Putin para finalmente anunciar algum tipo de resolução. Então as expectativas aumentam agora para o fim dessa semana. Tudo no futuro próximo, onde amanhã, depois de amanhã, já devemos ter várias novidades. Além disso, galera, vale lembrar que a própria Ucrânia falou com o Umerov, que é o ministro da Defesa, que estava 90% alinhada com a proposta dos Estados Unidos. Aparentemente, essa é a proposta que os Estados Unidos está colocando. Só que depois o Umerov falou que ele, como ministro da Defesa, não teria a capacidade de fazer decisões políticas. Decisões políticas são responsabilidade do Zelensky. E é aí que pesa. Por quê? Uma das coisas que o Trump está colocando que é ponto de consenso é que a Crimeia vai pertencer à Rússia. Hoje tivemos 2 baldes de água fria nessa proposta. O primeiro balde de água fria está relacionado à declaração da Kaja Kallas, que inclusive já foi até chefe de governo da Estônia. A Estônia, que é um país báltico, fazia parte da antiga União Soviética e que tem péssimas ligações, péssimas questões com o governo Putin. Ela é conhecida pela Rússia até como uma criminosa, só para vocês terem uma noção. E ela hoje é a representante diplomática da União Europeia. Ela foi enfática, tá? A União Europeia jamais reconhecerá a Crimeia como sendo território russo. Segundo a Kaja Kallas, a União Europeia ainda não usou todas as ferramentas contra a Rússia. Inclusive, o próprio Putin acabou de brincar com a trégua de Páscoa. Como que a gente pode confiar se eles anunciam uma trégua e continuam realizando ataques? Ainda colocou que espera, ou que esperava, uma posição mais firme de Washington para o reconhecimento ou para o não reconhecimento da Crimeia como território ucraniano. Porque, vai lembrar, já tivemos, inclusive, um próprio governo Trump no passado que também não reconheceu. Quando a Crimeia foi anexada pelos russos lá em 2014, uma das consequências foi a expansão da Rússia, a expulsão da Rússia do G8, porque o Ocidente, os Estados Unidos, não reconhece, ou pelo menos não reconhecia, a Crimeia como sendo território russo. O próprio Zelensky também, quando foi perguntado, ele levantou com uma certa pulga ali atrás da orelha, colocando que é óbvio que não vamos reconhecer a Crimeia. Isso está fora da nossa Constituição. É o nosso território. É o território do povo ucraniano. Isso não vai acontecer. E mais uma vez pediu cuidado para que o Trump não entre no jogo do Putin. Porque ele fala, poxa, é óbvio que uma guerra como essa não vai ser resolvida em questão de dias, de semanas. Então, se o Putin ficar colocando, eu quero a Crimeia, depois vai falar que quer outros territórios, tudo isso é para ir enrolando o governo americano enquanto o Putin prepara novos ataques, novas ameaças, novos avanços, possivelmente contra o território de Dnipro, talvez contra Kharkiv, contra posições em Sumi. Então, segundo Zelensky, tudo não passa de um jogo para que o Putin se mostre interessado no processo de paz, mas que não dá para confiar em nenhuma palavra do governo russo. Até colocou, né? Poxa, mas será que essas palavras que a Financial Times está colocando, que o Putin quer um congelamento do conflito, será que isso foram palavras do Putin ou de segundo ele, tá? Um certo representante dos Estados Unidos? Muito possivelmente se referindo ao Steve Witkoff, que constantemente é criticado pelo Zelensky, porque se mostra, segundo a Ucrânia, como um negociador muito mais pró-Rússia do que exatamente pró-Ucrânia. E realmente, algumas das suas declarações, colocando que a Ucrânia provocou o conflito,
que não faz parte, né, não deveria fazer parte, nenhum tipo de cogitação a Ucrânia entrar para a OTAN, então tenta buscar os reais motivos do conflito, e isso é visto como, assim, péssimos olhos, claro, pelo governo ucraniano. E aí, pessoal, com essas voltas, reviravoltas, o Putin falando em congelar os ataques, congelar os conflitos, será que teremos então essa semana, finalmente, um acordo, uma resolução de paz? Os americanos prometeram que se não sair essa semana, possivelmente eles abandonam essa mediação, hein? O que pode ser muito prejudicial para os próprios ucranianos. Enquanto isso, galera, tivemos também Harvard, Universidade americana, anunciando que vai entrar com um processo contra o governo Trump, porque o Trump recentemente anunciou que ele vai congelar, que ele vai parar de dar os subsídios na casa de 2,2 bilhões de dólares para Harvard. A gente sabe que o governo Trump vem fazendo isso contra uma série de universidades, Princeton, por exemplo, a Universidade de Columbia, que inclusive aceitou algumas exigências do governo Trump, que fala em mudar os métodos de contratação de professores e funcionários, sem ser por questão de cotas, o ingresso, inclusive, de estudantes também, proibido por cotas, de limitar algum tipo de liberdade, de protestos que possam acontecer nas universidades. Tanto a questão, por exemplo, de protestos a favor dos palestinos, contrários a Israel, que não pode mais esconder a cara em protestos e tal, e também anuncia o que quer interferir um pouco na própria questão, na interferência, na questão local, de quais tipos de pesquisas podem ser feitas, quais vão ser os professores e orientadores. Ou seja, o que os Estados Unidos falam? Poxa, já que eu subsidio, já que eu financio parte da atividade acadêmica de Harvard, nada mais justo que eu tenha algum tipo de ingerência também nos processos locais. Mas não é isso que o Alan Garber, que é o presidente de Harvard, colocou. Segundo ele, tá? Nenhum governo, independente de partido que estiver no poder, deve ditar o que a universidade privada deve ensinar ou quem deve admitir e controlar, ou até mesmo quais áreas de estudo e pesquisa podem e devem seguir. O Trump já falou com palavras pesadíssimas que Harvard e outras universidades americanas estão formando o terror tranã e ele quer uma mudança de conteúdo programático e de paradigma da própria universidade. O professor de Harvard consegue sobreviver? Por enquanto, as pesquisas são muito inconclusivas, porque, claro, vieram uma série de doações, Harvard está resistindo às ingerências do governo Trump, então uma série de pessoas estão doando dinheiro para Harvard, mas sabe que quando passa o pico, né, poxa, uma coisa está chamando bastante atenção, não sei se é uma coisa duradoura, esse monte de doação para sustentar a universidade. Deveria ser uma coisa muito mais estrutural do que exatamente conjuntural. Então, não sabemos se Harvard vai conseguir sobreviver. Mas a questão é, a gente sabe que estamos não só numa guerra comercial, mas numa guerra tecnológica. E os Estados Unidos subsidiam, ou financiam, ou dão isenções para Harvard e para as outras universidades. Não é porque os americanos, nossa, eu quero muito, né, que as pessoas tenham um ensino superior de qualidade. Não é isso. É porque o desenvolvimento de tecnologias e patentes que são desenvolvidas fazem parte da motriz, né, da geração de valor dos Estados Unidos. Se a gente pegar o número de patentes que os Estados Unidos vem desenvolvendo nos últimos anos e que os chineses vêm desenvolvendo nos últimos anos, a China está ultrapassando por muito os Estados Unidos. A China acabou de anunciar aí, nem vi com tantos detalhes ainda, prometo pesquisar mais para vocês no futuro, a velocidade 10G de comunicação. A gente está falando de um filme de 8K sendo baixado em questão de 60 segundos, galera, tá? Mas não só isso, vários outros usos aí que a China está muito à frente dos Estados Unidos. Poxa, será que comprar uma briga com as universidades, deixar de subsidiar a pesquisa e ensino é o melhor caminho? Harvard falou que vai entrar com processo contra o fim dos cortes. E aí, galera, quem vocês acham que tá certo nessa, hein? Harvard ou o governo Trump? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, as duas notícias importantes. Primeiro, Smotrich, para quem não sabe, o ministro das Finanças de Israel, anunciou uma coisa que meio que todo mundo já sabia, mas que geralmente não é bom falar em tão alto tom assim. O que foi, né? Segundo ele, Israel hoje não tem como seu objetivo principal o resgate dos reféns. E sim, o objetivo principal, que é a conquista e a eliminação do território a conquista de Gaza e a eliminação do Hamas. Segundo Smotrich, tá? Temos que dizer a verdade. Devolver os reféns do cativeiro do Hamas não é o nosso objetivo principal. É, obviamente, um objetivo muito importante. Mas aqueles que querem evitar um novo 7 de outubro devem entender que o Hamas não deve ficar em Gaza em nenhuma circunstância. Por isso, nós apoiamos as ideias do governo Trump de tomar o território de Gaza e reassentar os palestinos em outras posições. Na prática,
deslocamento forçado da população. Cara, isso é uma das coisas que a Corte Internacional de Justiça coloca como um crime de guerra. Não sou eu, Ricardo, falando. Isso é um organismo, a Corte Internacional de Justiça. Então, claro que Israel pode ser punido se de fato tomar esse tipo de decisão. E não só por Irã, Síria, sei lá, Iêmen, que são países que já são naturalmente contra. Mas estou falando de países da União Europeia e tal. Claro que o próprio Benjamin Netanyahu, ele ligou para o governo Trump, para o Trump hoje, tiveram uma conversa de aproximadamente 1 hora, e segundo o Trump, ele falou nas suas próprias redes sociais, eles concordaram em exatamente todos os pontos. Não deixou claro quais são todos os pontos, mas penso eu que a possível mediação de um acordo nuclear com o Irã, os Estados Unidos falam em muito mais diplomacia e não exatamente ataques militares como queriam Israel, mas claro que se o acordo não vier, esse ataque ele pode acontecer. E, claro, a questão de Gaza, que devem ter sido os 2 pontos principais, além, claro, né, de tarifas, enfim, comerciais, Estados Unidos e Israel. Mas, hoje, Israel, mesmo com essas políticas mais radicais, vamos colocar assim, né, contra a faixa de Gaza, conta com o apoio dos Estados Unidos. E para finalizar, pessoal, tivemos também um embatezinho entre 2 líderes latino-americanos, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, e Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. A gente discutiu aqui bastante no canal, no período eleitoral da Venezuela, a questão da não apresentação das atas eleitorais, o discurso, né, a expulsão de observadores da OEA, da União Europeia, dos Estados Unidos, o próprio Brasil, Colômbia e México, que não tiveram acesso às atas e não reconheceram, pelo menos não oficialmente, Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. Então, uma eleição altamente contestada, claro, né? E o Nicolás Maduro ele se mostra contra a direita latino-americana. Talvez o principal representante hoje, principalmente na América Central, seja Nayib Bukele em El Salvador, que também já discutimos bastante. Gravei até um podcast lá com o Vilela, Inteligência Limitada, com outros 2 convidados, discutindo a questão do secote, dos encarceramentos em massa, enfim, que de fato, se trouxeram algumas críticas graves relacionadas aos direitos humanos, trouxeram também resultados muito bons relacionados à segurança pública. El Salvador, que era um dos países mais perigosos, hoje é um dos mais seguros do mundo. Há de se pensar também, né, há de se destacar também os abusos contra os direitos humanos. São 2 pontos. Não estou justificando uma coisa pela outra, né, deixando bem claro, tá? E aqui estou falando não, entendi, o professor está defendendo membros de gangues e tal. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de algumas prisões que foram feitas de maneira arbitrária, algum cerceamento de liberdade, mas lembrando também que El Salvador era um país em praticamente guerra civil, né? Enfim, então existem todos os pontos que um vídeo aqui só de 2 minutinhos que eu comento não vai destacar, né? Mas voltando, e o Nicolás Maduro que tem toda essa questão relacionada à democracia. E aí o Nicolás Maduro falou que era um absurdo o que o Nayib Bukele faz, porque ele desrespeita os direitos humanos. Muito porque a gente teve a deportação de venezuelanos da gangue Trenaragua, que foi deportada em direção a El Salvador. Também tivemos casos de pessoas que foram presas injustamente, um jogador técnico de futebol que aparentemente não tinha ligação com gangues. Então, dentro dessa questão, há uma pressão, inclusive em cima do governo Trump, para resgatar algumas pessoas que foram presas de maneira ilegal e mandadas para o Secote, um centro de confinamento ali, talvez o mais importante do planeta, né? Com essas críticas, o Nayib Bukele foi claro. Poxa, então você está pensando bastante, né? Nos venezuelanos que foram deportados, Maduro. Então, eu proponho, vamos trocar 252 venezuelanos que foram deportados dos Estados Unidos por 252 presos políticos encarcerados pela ditadura chavista. Alegando, você reclama tanto, mas eu tô prendendo aqui, ó, membros de gangues, criminosos e tal. Sabe quem você prende? Opositores no seu país. Vamos fazer um acordo? Eu liberto e mando para vocês, venezuelanos, esses membros de gangues, e vocês libertam e mandam esses presos políticos em direção a El Salvador. Nicolás Maduro respondeu que um absurdo essa proposta e que o Nayib Bukele claramente está desrespeitando e violando os direitos humanos. Nessa briga, galera, para quem você torce? Nayib Bukele, Maduro ou pela briga? Torce não, né? Mas quem você acha que tá com a razão? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, galera, não esquecem, Nômade, oportunidade exclusiva por tempo limitado, link na descrição. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.